Olá pessoal do canal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar a melhor forma de você conseguir unificar várias planilhas do Excel em uma única planilha somente, utilizando o Power Query para isso, para você conseguir fazer de fato de uma forma muito mais rápida e muito mais prática as suas análises. Antes da gente partir para a prática, eu preciso te pedir duas coisas. Se você já gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas também. Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse método que eu vou mostrar no vídeo para a gente poder aprender juntos também. Então, beleza, galera, vindo aqui para minha tela, imagine o seguinte cenário. A gente recebe várias bases de dados diariamente, muitas vezes no nosso trabalho, e a gente precisa fazer algumas análises em cima disso. Então, imagine esse cenário aqui. Tem uma base de dados de vendas, e essa base de dados de vendas ela é separada por ano, né? Então eu tenho base de dados de 2011, 2012, 2013 e 2014. Cada base de dados elas são exatamente iguais. Nesse caso aqui eu tenho várias colunas, desde data do pedido, data de envio, o ID do meu produto para eu conseguir identificar qual classificação que ele tá, qual que é o tipo de envio, valores, mercado, enfim. Eu tenho várias informações dos meus pedidos aqui dentro. E eu tenho essa base de dados, igual eu comentei, separado por ano. Então eu tenho desde 2011 até 2014. Só que no meu caso, eu preciso unificar isso em uma base de dados única, uma base de vendas única para eu conseguir performar alguma análise em cima disso, ao invés de performar uma análise para 2011, uma análise para 2012, 2013 e assim por diante para cada ano. Então, qual seria a melhor forma da gente fazer isso? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar a ferramenta do Power Query, que é uma ferramenta que já vem junto com o Excel quando você instala ele e facilita bastante para a gente conseguir performar esse tipo de transformação de dados. Então, o nosso resultado final, a base final que a gente quer é uma base onde a gente tenha todos os anos junto e tenha uma base de dados de vendas consolidada. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma coluna de ano, e nesse caso a gente teria todos os anos juntos, tá? Normalmente uma pessoa que não sabe mexer muito bem com o Power Query, enfim, iria copiar e colar cada base de dados dentro de um arquivo único. Então viria em 2011, iria copiar e colar num arquivo novo, 2012 e copiar nesse arquivo também. Então iria fazer isso quantas vezes fosse necessário. Só que imagine isso acontecendo para uma frequência diária. Nesse caso aqui eu trouxe uma base de dados anual. Se fosse diariamente, realmente a gente teria um retrabalho gigantesco em cima disso. Então a ideia é a gente fazer isso de uma forma muito mais rápida e que aconteça automaticamente. No momento em que alguém vir na base de dados de 2015, por exemplo, preencher alguma informação, essa informação já é consolidada numa base única para você conseguir performar a sua análise. Então, para a gente conseguir fazer isso de fato, eu vou fechar esse arquivo aqui que eu tenho, vou criar um arquivo novo em Excel. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui dentro e vou chamar esse arquivo de base consolidada. Abrindo esse arquivo, para quem nunca mexeu com o Power Query nada mais é que uma ferramenta de transformação de dado que já vem embutida dentro do Excel, como também vem embutido no Power BI, tá? Basicamente é uma ferramenta para a gente conseguir transformar e fazer toda a preparação do nosso dado antes de fato realizar alguma análise em cima disso, tá? Para a gente conseguir abrir ele aqui, a gente vem aqui em cima em Data. Se seu Excel tiver em português, ele vai aparecer como dados, tá? Então você vai abrir aqui em cima, Data, vai vir aqui no canto em coletar dados, Get Data. E lá embaixo você vai ter em Launch Power Query Editor. Nesse caso aqui poderia aparecer para você abrir o editor do Power Query, tá? Então clica aqui, ele vai abrir uma nova tela para a gente conseguir de fato começar a fazer os nossos tratamentos, tá? No Power BI é uma telinha branca que ele abre do mesmo jeito que tem aqui. Para quem já mexe com o Power BI, mexer com o Power Query aqui vai ficar muito mais fácil, tá? Mas basicamente aqui a gente tem todos os kits de transformação de dados para a gente conseguir performar esse tipo de consolidação, beleza? A forma mais comum que existe hoje, quando a gente pesquisa no Google, por exemplo, de como conectar em vários arquivos, ele ensina você a conectar numa pasta, onde essa pasta possui vários arquivos lá dentro e você consegue trazer para cá. Só que quando você faz isso dessa forma, acaba criando vários passos dentro do Excel que não são utilizados de uma certa forma, tá? Acaba só enchendo e pesando a memória ali do seu computador e da sua query, tá? E como que seria a forma mais comum, né? Você viria aqui, clicaria em nova query, file e folder. E aqui você indicaria a pasta de fato onde estão os arquivos lá dentro, tá? No meu caso está dentro de Sales. Então eu clicaria aqui em Sales e clicaria em Open. Então aqui eu clicaria sempre em transformar dados primeiro, antes de realizar o carregamento. Ele iria trazer todos os arquivos aqui para você, beleza? Até aqui tá ok. E aqui você utilizaria essa coluna de binary, que é de fato onde estão os dados do seu arquivo ali dentro. No meu caso, se a gente olhar a pasta, a gente tem um arquivo aqui de Product List, que nada mais é que são os produtos de cada venda ali de dentro da minha base de dados de Sales. Só que no meu caso, eu quero somente a base de dados de Sales. A gente filtra somente os itens que começam com a palavra Sales, de fato, né? Então eu aqui chamo Sales, começa com Sales. Ó que legal. Então nesse caso aqui, ó, ele trouxe para mim todas as bases de dados que começam com Sales. Até aqui tá tranquilo. Agora eu quero trazer os dados que estão dentro dessas minhas bases
de dados. No meu caso, eu sei que cada base de dados possui as mesmas ordens de coluna e as mesmas colunas, os mesmos nomes. Para isso, a gente vem aqui, clica com o direito e remove as outras colunas. Não preciso das outras colunas. A partir daqui é o jeito mais comum que você vai encontrar de fazer essa combinação de dados, combinação de planilhas, tá? Só que quando a gente faz desse jeito aqui, você vai perceber o que ele vai fazer. Ó. Vou clicar aqui nessas duas setas. O que ele pede aqui? Para eu indicar uma base onde seja o parâmetro para as outras bases, ou seja, o que ele vai fazer para essa base, ele vai replicar para as outras planilhas que estão lá dentro. Então, aqui eu indico, posso indicar tanto a tabela quanto a planilha, a aba que está lá. Eu vou indicar a aba nesse caso. Clico em OK, tudo que ele fizer para esse daqui, ele vai acabar replicando para as outras planilhas também. Só que olha que interessante, ele combinou meus dados? Combinou os meus dados, beleza. Só que nesse caso ele criou vários steps aqui do lado que eu não vou usar para nada. E nesse caso a gente está trabalhando com uma base de dados pequena para o nosso exemplo. Só que se você trabalha com grandes bases de dados, isso aqui vai acabar pesando muito a memória do seu computador no momento em que você clicar no refresh para atualizar. Então, qual seria a melhor forma da gente fazer de um jeito mais limpo, onde a gente elimine vários passos aqui? Porque imagine o seguinte, aqui do lado você tem as etapas aplicadas. Em cada etapa aplicada, consome de uma certa forma a memória do seu computador. Então, quanto menos etapa você tem, mais rápido tende a ser a sua consulta, a sua query que você vai performar. Então, o mais inteligente é a gente fazer isso com a menor quantidade de passos possíveis. Então, para isso a gente precisaria limpar esse nosso lado esquerdo aqui, tá? Deixar o mais limpo possível para que a gente conseguisse fazer isso de uma forma mais rápida, beleza? Mas agora eu vou te mostrar a forma que é muito mais performática e muito mais rápida para a gente conseguir aplicar essa nossa transformação e essa nossa combinação de arquivos. Então, eu vou apagar tudo que eu fiz até o momento, venho aqui no canto, apago todas as bases de dados daqui, deletar, e vamos começar tudo de novo. Então, eu te mostrei o jeito mais comum, agora a gente vai aprender um jeito que exige um pouquinho mais da gente digitar aqui, mas funciona muito melhor e é muito mais limpo e muito mais rápido também para a gente conseguir executar, beleza? Então clico aqui com o direito aqui em cima, nova query, agora eu venho aqui em Other Sources e eu vou pedir para ele criar um blank query, seria uma consulta em branco, tá? No meu caso aqui é uma base fato, então eu coloco F Sales para identificar que é uma base de dados de vendas onde se repete todos os IDs de produto, beleza? Então chamei de F Sales e agora a gente vai abrir aqui o editor avançado onde de fato a gente vai trabalhar com a linguagem M do Power Query. Então o que a gente vai precisar passar aqui, ó? Qual que é a minha fonte, né? Qual que é a minha fonte de dados? É a minha pasta onde estão os meus arquivos. Então eu pego o caminho daquela pasta e vou passar para cá. Então, para eu ler um arquivo dentro da linguagem M, eu chamo a função folder.files, ou seja, eu quero os arquivos que estão lá dentro. E aqui dentro ele até fala para você, ó, passa o caminho do arquivo, o caminho da pasta como texto. Você pode copiar e colar aqui para você, beleza? Então copiei e colei, vou pressionar um Enter e vou colocar Done aqui para a gente ver o que ele vai trazer. Olha que interessante, ele trouxe as mesmas coisas, tá? E para quem não tem costume de usar o Power Query, pode ser que não esteja aparecendo essa barra de fórmula. Para você ativar, você vem aqui em cima em View e ativa aqui a fórmula bar, tá? Caso não esteja ativa para você. Feito isso, ele trouxe praticamente a mesma coisa que eu te mostrei na forma anterior, né? Mas agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar mais com a fórmula aqui para a gente aprender e ir escrevendo aqui para, de fato, entender a fórmula aqui, beleza? Então aqui, ó, o que a gente quer trazer? Eu quero deixar somente os arquivos que tenham sales aqui na descrição, beleza? Para a gente fazer isso, normalmente, a gente vem aqui em Text Filter e coloca Begins With. Nesse caso, eu quero fazer na mão aqui para a gente ver juntos como que funciona por trás da linguagem M. Então eu venho aqui, coloco uma vírgula no editor avançado e vou escrever aqui, ó, Filter Rows, para eu saber que é a etapa de filtrar linhas. Então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele selecione as linhas da minha tabela source, ou seja, a etapa anterior, onde cada uma das linhas respeite o que eu estou pedindo aqui nessa seguinte função. Text.starts with, ou seja, eu quero que ele filtre somente aquelas linhas que o texto daquela linha comece com qual que é a coluna que eu quero, coluna name, né? Se a gente olhar aqui, é a coluna name, onde o começo dela seja igual a sales. E nesse caso aqui tem um ponto importante, tá, pessoal? No meu caso aqui, vocês podem ver que o começo é sales, tudo minúsculo, né? Só que se alguém porventura salvar a base de dados ou você mesmo salvar a base de dados com S maiúsculo, ele não vai filtrar. Então aqui é importante a gente passar o seguinte parâmetro para ele simplesmente ignorar o case sensitive, tá? Então aqui a gente coloca assim, ó, compare ordinal ignore case. Nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Basicamente, ele está só ignorando se a pessoa escreveu com letra maiúscula ou letra minúscula, tá? Que pra gente é indiferente. Então, isso garante que se você colocar um S maiúsculo, ele
vai funcionar o teu filtro, e se for um S minúsculo, também vai funcionar o seu filtro, beleza? Isso aqui é bem importante, para não quebrar ali essa query, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, para a gente ver se funcionou, eu copio essa parte e colo aqui embaixo e dou um done. Ó, então a gente já consegue ver que na etapa anterior tinha esse product list, que é outra base de dados, e aqui a gente tem as bases de dados que de fato a gente quer performar a nossa consolidação filtrada, beleza? Isso é super importante, tá, pessoal? Vocês irem fazendo a query na mão, muitas vezes, beleza? A gente vai acabar fazendo as fórmulas prontas que já existem, simplesmente clicando e fazendo a ação, só que é muito importante, principalmente para a gente que está no começo, aprendendo ali sobre Power Query e linguagem M, a gente de fato escrever para fixar aquela fórmula na nossa cabeça. Então, já aprendemos a filtrar e desconsiderar aqui o case sensitive nesse caso, beleza? Agora, o que a gente precisa fazer? Para a gente conseguir extrair o dado ali de dentro, a gente precisa somente de duas colunas aqui. A de content, que é de fato é onde está os meus dados, onde estão os meus dados binários ali dentro, né? Transformados em binários, e o nome da minha base de dados. Eu quero deixar essa coluna de nome da base de dados, porque se um dia a gente quiser saber onde está aquela linha daquele registro, a gente tem o nome do arquivo ali filtrado. Isso é importante para a gente ter rastreabilidade também, beleza? Então, como que eu seleciono somente essas duas colunas para retornar na minha base? Eu venho aqui em cima de novo, no editor avançado, e a gente vai fazer isso na mão para fixar. Então, eu vou criar mais uma etapa aqui, chamando de selecionar select columns, tá? Para a gente selecionar a coluna na linguagem M, a gente chama a função table.select columns, e aqui dentro eu passo a minha etapa anterior, sempre assim, etapa anterior na próxima linha, filter rows, e qual coluna que eu quero. Para eu chamar a coluna, eu abro chaves e coloco o nome das duas colunas que eu quero. Então, eu quero a coluna de content e a coluna name. Vamos ver se funcionou. Ó, que legal. Já aprendemos, então, a filtrar também as colunas, né? Então, aqui não esquecer de abrir chaves e colocar entre aspas duplas, tá? Feito isso, agora vem a parte mágica aqui do negócio, onde a gente não vai precisar clicar aqui nesse arquivo de binary, que foi onde a gente clicou no formato anterior que eu te mostrei, e ele criou aquelas várias etapas aqui do lado. Não é isso que a gente quer. A gente quer aprender a fazer isso da forma mais clean, mais limpa possível. Para a gente fazer isso, então, a gente vai vir aqui em cima, em adicionar coluna, e vai chamar uma coluna customizada, beleza? Uma coluna personalizada. E aqui eu vou chamar essa coluna de dados, que é onde estão os dados do meu arquivo, beleza? Legal. O que a gente precisa fazer agora, pessoal? A gente precisa ler os dados que estão dentro da minha coluna de content. Eu sei que dentro da minha coluna de content, estou trazendo arquivos em formato de Excel, correto? Para eu conseguir ler um arquivo em formato de Excel, eu vou usar a seguinte fórmula aqui, ó, excel.workbook, abro parênteses, ó, olha que legal, ele traz para mim, ó, para eu passar o workbook as binary, ou seja, os meus dados do meu arquivo em formato de binário. Aonde que estão os meus dados do arquivo em formato de binário? Estão na coluna de content. Então é só passar o nome da coluna content, legal? Vou passar só isso aqui por enquanto para vocês entenderem a lógica aqui por trás. Dou um ok. Olha que interessante. Ele leu o meu arquivo. Olha que interessante. Ele leu a minha coluna content, que estava em formato binário, e trouxe em formato de tabela. Olha que legal. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, ele trouxe todos os dados que possui dentro daquela minha planilha, dentro daquele meu arquivo. Então lá dentro tem uma aba de 2011, uma aba ou uma tabela de fpedidos e uma outra aba que está oculta aqui. Nesse caso, o que eu quero puxar lá de dentro, pessoal? Eu quero puxar a aba, porque se a gente lembrar bem, o nosso arquivo, como eu mostrei no começo, cada ano ele possui na aba do arquivo, ele possui o ano daquele dado, tá? Então a gente precisa trazer o que está lá dentro. E aqui, como a gente pode ver, ó, os dados do meu arquivo estão na coluna de data e o formato do dado que está lá dentro está separado aqui, ó, pela coluna de tipo. Então aqui eu tenho se é em formato de planilha, se é uma tabela que está lá dentro, beleza? O que a gente quer trazer? A gente quer trazer a coluna de data e a coluna de kind, para a gente conseguir filtrar somente a coluna onde o kind for igual a sheet, ou seja, o meu tipo do dado que está lá dentro seja igual a uma planilha, beleza? Então, para a gente conseguir fazer isso, pessoal, a gente vai abrir de novo a nossa função personalizada e vai chamar a função select rows, que eu já havia mostrado para vocês previamente, e vem aqui, ó, o que eu quero selecionar dentro dessa minha coluna de dados ali, que já filtrou a minha tabela. Eu quero filtrar cada linha onde o kind seja igual a sheet, eu havia mostrado para vocês, correto? Então, eu quero primeiro filtrar isso, então eu venho aqui onde each kind seja igual a sheet, com S maiúsculo. Fecho parênteses, que é o nome da aba que está lá dentro. Vou dar um enter e a gente vai ver o que aconteceu. Quando eu clico na tabela, agora a gente vê que ele não trouxe mais aquelas 3 linhas, né? Ele trouxe somente a linha onde está o meu dado de fato ali dentro, que é a minha coluna de data aqui, tá? Então agora, para eu extrair esse dado ali de dentro, no momento em que eu já estou usando a função, eu venho aqui, volto de novo na minha coluna customizada, e aqui por fora, novamente, a gente vai
vai passar uma outra expressão. Primeiro, a gente vai selecionar somente a coluna de data, que é o que a gente quer. Select columns, abre parênteses. Como que a gente seleciona a coluna, já mostrei para vocês. Abre chaves e aqui dentro coloca o nome da coluna. Feito isso, agora por fora também a gente vai passar mais uma expressão onde a gente vai combinar esses dados que estão ali dentro, tá? Para a gente fazer isso, ó, a gente vem aqui em table.combine, abre parênteses. Qual coluna que eu quero que ele faça a combinação dos dados? É a minha coluna de data, correto? Então abro colchetes e coloco o data aqui dentro. Fecho parênteses. Na hora que a gente pressionar enter, a gente aguarda um pouquinho, clica aqui de novo e olha a mágica aqui, pessoal, que legal. O que ele fez? A gente foi passando etapa por etapa para conseguir extrair de fato o dado que está dentro da nossa planilha de vendas, correto? Nesse caso aqui, ó, ele trouxe 2011, como a gente pode ver o ano aqui na última coluna. Na base de 2012, ele trouxe 2012, 2013 trouxe 2013 e assim por diante. Só que o que ele não fez ainda? Ele não trouxe a coluna como cabeçalho, né? O nome a primeira linha como cabeçalho. Como que a gente já pode fazer isso antes de trazer o dado de fato aqui na tela para evitar mais um step, para economizar steps aqui, economizar passos na nossa query? A gente clica aqui de novo na engrenagem, volta para cá e aqui a gente vai quebrar a linha novamente, colocar um table.promote headers, ou seja, promover cabeçalhos. No caso seria a primeira linha, né? A gente coloca a vírgula, a gente abre colchetes, promote all scalars igual true, fecha colchetes, fecha parênteses. Vamos ver se vai funcionar agora. Olha que legal, pessoal. No momento em que a gente pressionou o Enter, clicou aqui em Table, ele já trouxe agora cada base de dados no preview aqui pra gente, né? Ele já trouxe com as colunas, já com o nome que ele utilizou a primeira linha para promover como cabeçalho. Agora, o que a gente precisa fazer somente? A gente vem aqui fora, não vamos mais utilizar a coluna de Content, então selecionei as duas colunas, clico com o direito em cima, remover outras colunas, venho na coluna de dados, posso clicar aqui diretamente, ó, desmarco essa opção aqui embaixo e pressiono OK. Então, no momento em que eu pressionei OK, ele já trouxe para mim toda a base de dados de todos os anos que a gente tem, consolidado em uma única base só. Como a gente pode ver aqui, a gente tem a coluna de ano e para cada um dos anos a gente vai ter os nossos dados extraídos ali dentro. 2011, 2012, 2013 e 2014 unificado, beleza? Só que nesse caso ainda a gente não tem todas as colunas formatadas, que é uma etapa super importante aqui pra gente, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar Ctrl A, vai vir aqui em cima, transformar dados, detectar tipo de dado, ele já faz isso automático. Então o que é data, ele já deixa como data, o que é número, ele já deixa como número e assim por diante, ele faz todo esse tratamento pra gente. Para facilitar a visualização, a coluna de ano, eu vou arrastar ela lá pro começo, para quando a gente carregar essa nossa base, ele já trazer a coluna lá no começo pra gente, beleza? Então, trouxe a coluna de ano pra cá, o ano do pedido. Então, aqui é importante comentar, pessoal, que a gente reduziu todos aqueles steps em que aparecia aqui pra vocês. Então, tinha várias etapas aqui que a gente não estava utilizando praticamente nada, né? A gente tinha várias etapas aqui para conseguir consolidar em um único arquivo e a gente conseguiu resumir isso em uma única função, e foi essa função aqui de coluna customizada, onde a gente adaptou toda a nossa query aqui dentro, né? Então conseguimos criar em somente uma única função todas aquelas etapas e deixou o nosso tratamento de dado muito mais rápido, tá? Fora que a gente conseguiu resumir em poucas etapas aqui aquilo que a gente precisava fazer para o nosso tratamento. Então assim a gente conseguiu deixar a nossa query muito mais rápida para cada tipo de dado que vai entrando ali dentro, beleza? E agora o que a gente faz para a gente ver se de fato funcionou? A gente vem aqui, ó, close load to, e ele vai perguntar, poxa, onde que eu quero mostrar esses dados? Eu quero mostrar numa tabela, numa aba que já existe, então eu quero mostrar isso aqui. Eu venho aqui e seleciono a coluna A e a célula 1, pressiono um Enter, volto para cá e clico em OK. Olha o que ele vai fazer. Aqui do lado ele traz para a gente que ele está fazendo o carregamento e já carregou, já trouxe aqui na tela. Então, 51.290 linhas carregadas. Se desse algum erro, ele já ia mostrar uma bandeirinha aqui de erro. Se a gente põe o mouse em cima, ele mostra que funcionou e aqui do lado ele já traz a última atualização. E como a gente pode ver aqui, pessoal, ó que legal. Deixa eu fechar essa parte aqui, reduzir aqui. A gente pode ver que já funcionou. Então, né, se a gente dá uma olhada aqui na coluna de ano, ele trouxe todos os anos consolidados aqui pra gente e todas as informações de cada uma das planilhas separadas, ele unificou em uma base de dados única, funcionando exatamente naquele formato que a gente gostaria. Toda vez que surgir uma base de dados nova na minha pasta, eu simplesmente venho aqui e clico em Refresh. Ele já vai reaplicar todos esses passos que eu mostrei para você, ele faz sozinho, automaticamente. E o que é legal, pessoal, a gente gasta mais tempo, né, na parte do desenvolvimento,
e é a parte mais importante para depois o processo continuar sozinho. Simplesmente a gente só vai precisar abrir isso aqui de novo quando for fazer alguma manutenção, adicionar um step novo, fazer novas funções dentro da nossa query, aí sim a gente precisa abrir. Mas fora isso, o processo vai continuar sozinho, beleza, pessoal? Então, pessoal, como a gente pode ver, nós já temos a nossa base de dados consolidada, que era o objetivo da nossa aula, eu mostrar para vocês como consolidar de uma forma muito mais rápida, muito mais automática e muito mais fácil, né? Então deixa aqui nos comentários se fez sentido para vocês, se vocês conseguem aplicar isso no trabalho de vocês. Não esquece de se inscrever novamente, se você ainda não for inscrito. Deixa o like aqui no vídeo para o YouTube compartilhar esse vídeo com mais pessoas e, claro, compartilhe com algum amigo seu que você veja que faça sentido, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa ter aprendido aqui algo novo juntos e muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.